Olá, o programa Saber Direito Debate de hoje recebe o professor e mestre em Direito Constitucional, Agassiz Filho. Ele foi o convidado do programa Saber Direito Aula durante a semana e ministrou o curso Compreendendo os Direitos Fundamentais. Na aula 1, o professor falou sobre os significados dos direitos fundamentais. Na aula 2, ele explicou a negação dos direitos fundamentais. O tema da aula 3 foi as funções desses direitos. Na quinta-feira, na penúltima aula, o professor falou sobre o regime jurídico dos direitos sociais. Na última aula, na última sexta-feira, o tema foi direitos fundamentais e princípios republicanos. Agassiz Filho, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Saber Direito Debate. Muito obrigado. Eu é que agradeço, por estar com vocês e ter a oportunidade de discutir com o país todo acerca de uma temática tão relevante como é a temática dos direitos fundamentais na nossa atualidade. Então, eu queria que o senhor começasse explicando por que esse tema foi escolhido para as 5 aulas e o tema central do Saber Direito Aula. Na verdade, veja só, a questão dos direitos fundamentais hoje é uma questão absolutamente central na discussão constitucional. E a centralidade está ligada ao fato de que nós precisamos dos direitos fundamentais para poder realizar o discurso constitucional, para poder concretizar os objetivos da Constituição. O constitucionalismo contemporâneo ele é marcado pela ideia de que nós precisamos emancipar a pessoa humana. E um dos principais caminhos para a busca dessa emancipação, aliás, um dos principais caminhos e talvez um caminho estratégico para a emancipação do indivíduo-pessoa é a consagração e a aplicação dos direitos fundamentais. Em razão disso, não havia outro caminho a seguir senão escolher o tema dos direitos fundamentais para tratar no Saber Direito. Agora, é um tema que faz parte do dia a dia de todo cidadão brasileiro, sem dúvida. O senhor acha que o brasileiro ele está mais consciente dos seus direitos, ele conhece os seus direitos? Eu acho que o brasileiro está muito mais consciente dos seus direitos se nós pensarmos, por exemplo, a nossa atualidade, comparando a nossa atualidade com o momento em que a Constituição foi promulgada, em 1988. Então, se nós formos pensar nos 25 anos que transcorreram da promulgação da Constituição para cá, eu não tenho nenhuma dúvida de que houve avanços significativos no que diz respeito ao brasileiro e ao contato do brasileiro com os seus direitos. Isso não significa, contudo, dizer que os brasileiros estão bem no quesito conhecimento dos seus direitos. Acho que não. Acho que nós avançamos muito. Avançamos bastante. Eu acho que nós podemos falar num Brasil em 88 e num Brasil agora em 2014. São dois países completamente diferentes. Mas, como eu ressaltei no decorrer desta semana, há muito ainda por se fazer, há uma longa caminhada ainda, porque nós estamos ainda dando os primeiros passos no que diz respeito à construção da cidadania brasileira. A Constituição completou 25 anos agora no ano passado, mas é um tempo, está muito recente ainda para a gente avançar mais e construir devagarzinho um país melhor? 25 anos, na verdade, é um lapso de tempo pequeno quando nós pensamos em termos de aprimoramento democrático e construção de um verdadeiro Estado de Direito. No entanto, apesar de ser pouco tempo, eu acho que nós já poderíamos ter avançado mais. Vamos pensar em termos, por exemplo, de aprimoramento institucional. As instituições demoraram muito a assimilar os valores que a Constituição trazia. Há um autor italiano chamado Gustavo Zagrebelsky que escreveu uma obra que deve ter aí uns 10 ou 12 anos de idade, e nessa obra ele diz que o Estado constitucional ainda não entrou nos ares que respiram os juristas. E eu digo a você o seguinte, por exemplo, as instituições no Brasil demoraram muito a assimilar o significado do Estado Democrático de Direito. Isso o poder público? O poder público. Isso nós vemos no plano do governo federal, no Poder Executivo. Nós podemos observar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, podemos observar no âmbito do Congresso Nacional. E quando nós passamos, por exemplo, para o Poder Executivo Municipal, quando nós pensamos nos milhares de municípios espalhados pelo Brasil, aí você vai observar que em grande parte desses municípios a Constituição não chegou ainda. Quer dizer, ainda existe uma gestão pública municipal
que ocorre à margem do que a Constituição significa. A que o senhor atribui a isso? A cultura é uma cultura política absolutamente retrógrada, atrasada e patrimonialista. Porque é fundamental lembrar que nós temos a Constituição de um lado, que é enfim, um instrumento normativo da mais elevada importância, mas de outro lado nós temos a cultura política de um povo. E a cultura política do brasileiro ainda é uma cultura política autoritária, é uma cultura política que se afasta daquilo que a Constituição significa. Resquício de 1964, naquele período? Resquício, eu acho que o golpe de 64 só veio a ressaltar isso. Mas se você for observar, desde sempre o país é um país autoritário. Da sua colonização até hoje, nós tivemos pouquíssimos espaços democráticos, pouquíssimos lapsos democráticos. Então, isso faz com que a cultura política do brasileiro seja avessa à Constituição. Então, nós estamos mudando essa cultura política na marra. Por isso, há espaços no país onde, eu lamento dizer, mas onde o direito constitucional não penetrou ainda. No interior, principalmente no sertão, imagino. Principalmente no interior do Brasil. Aí eu devo dizer que, infelizmente, quando eu me refiro ao interior, eu me refiro ao interior de todas as regiões. Mas eu não quero punir apenas o interior do país com essas considerações, não. Quando a gente assistiu, por exemplo, quando a gente assiste, por exemplo, ao que acontece no Distrito Federal, aquela crise que deixou o país de boca aberta há poucos anos aqui no Distrito Federal, né? Na política que o senhor se refere. A crise no Distrito Federal, a corrupção crise no poder do governo, público, na do política. governo do Distrito Federal, a crise no GDF, em que alguns especialistas pensaram que havia, inclusive, uma intervenção federal no governo. Quando a gente assiste a um clima desses no Distrito Federal, que, enfim, a gente vê que realmente nós temos muitos passos a dar ainda na construção de um país mais democrático, de um país mais compatível com a Constituição de 88. Recentemente tivemos o caso também da situação de Pedrinhas, aquele presídio no Maranhão. Eu acho que isso revela também essa falta de consciência. Eu acho que a relação do Estado com a sua população carcerária, ela simboliza o tipo de Estado que nós temos. A situação de Pedrinhas ela é simbólica, mas a crise carcerária que nós vivemos no Brasil, ela é bastante uniforme. Os problemas que nós temos em Pedrinhas, nós temos no país todo. Por exemplo, nós, em razão dos presos do Mensalão, nós tivemos acesso a uma realidade que é uma realidade vivenciada pelos presidiários brasileiros como um todo e que é um absurdo. Que é o fato, por exemplo, uma pessoa que tem problemas de saúde não consegue se tratar num presídio brasileiro. E é lamentável que nós tenhamos que esperar, tenhamos tido que esperar a prisão do deputado José Genuíno para que essa realidade pudesse vir a público no Brasil. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre algo positivo, porque no direito comparado, o Brasil está bem avançado nessa matéria, né? Eu sei que o senhor tem uma larga experiência fora do país também, mestrado, doutorado nessa matéria de direitos humanos, garantias e direitos fundamentais, né? O Brasil é bem visto como um país garantista lá fora? Ah, não há dúvida. Eu acho que se nós nos compararmos com a experiência de outros países, se nós nos compararmos com outros países, nós estaremos numa posição extremamente privilegiada em termos de estrutura constitucional. Então, mais uma vez, repito, né? O nosso problema não está nos marcos constitucionais. A Constituição brasileira é extremamente avançada ainda hoje. Passados esses 25 anos, a Constituição é extremamente avançada. Onde nós pecamos, e aí nós pecamos em relação à França, em relação à Alemanha, à Itália, mesmo à Espanha e Portugal, onde nós pecamos é na questão da efetividade dessas normas constitucionais. Nós temos boas normas, o problema é fazer com que essas normas venham efetivamente a funcionar. Um grande desafio, sem dúvida, né? Não há dúvida nenhuma. Vamos agora para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Saber Direito Debate. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. O convidado de hoje é o constitucionalista e professor de Direito Constitucional Agassiz Filho. Ele foi o convidado do programa Saber Direito Aula durante a semana. E agora, no segundo bloco, vamos falar um pouco sobre a trajetória profissional dele.
Professor, o senhor é professor, autor de várias obras, pesquisador, mestre, né, doutorando. Conta pra gente como é que é a sua trajetória profissional, como é que foi ao longo desses anos. O senhor sempre teve essa atuação no direitos humanos, direito constitucional? Desde o início, desde a época da faculdade, que eu pretendia, eu comecei meu curso de Direito na Unicap, em Pernambuco. E desde o início eu pretendia seguir a carreira acadêmica. Então eu tive algumas dúvidas no início, pensava talvez em seguir a carreira do Ministério Público, mas com 2 anos de faculdade eu comecei a tender para o lado acadêmico. Eu queria pesquisar e escrever. Então, eu tinha uma forte tendência para o direito constitucional, porque meu pai tinha sido constituinte e eu, garoto, quer dizer, com a constituinte demorou 2 anos, né? Foi de 87 até 88, tomou praticamente esses 2 anos inteiros, e eu circulava aqui em Brasília, pelos corredores da Câmara dos Deputados, do Congresso, né? Então a paixão veio desde a infância, né? A paixão vem desde a infância, e eu via aquelas discussões todas, eu não entendia, mas papai sempre conversava comigo, me explicava a importância de uma constituinte e tal, e eu carregava aquela história comigo, de modo que com 12, 13 anos, 13, 14 anos circulando pelo Congresso Nacional, a ideia de poder ser um profissional que viesse a estudar as constituições, os processos constituintes, tudo isso, é uma ideia que eu sempre carreguei. Portanto, quando eu tive a oportunidade de tomar decisões concretas sobre a minha vida profissional, não tive dúvidas em tomar essas decisões em prol do direito constitucional. Vamos falar mais um pouquinho sobre a infância. O senhor teve um pai político, tem um pai político, ele atuou durante muitos anos e foi deputado constituinte, participou de todo o processo. Naquela época, ainda na infância, o senhor já tinha esse senso de responsabilidade, de saber que estava participando de um grande momento do Brasil? Veja bem, eu, quando era criança, é preciso dizer que meu pai foi político a vida inteira. Ele abandonou a política em princípios da década de 90. Foi o último mandato dele como deputado federal. Mas ele foi cassado pela ditadura militar. Ele é um homem de esquerdas, homem vinculado às esquerdas brasileiras, e ele foi cassado pela ditadura de 64, pelo golpe de 64. Então, apesar de eu ser muito criança, quando a ditadura chegava ao seu final, a ditadura foi um assunto recorrente na minha casa. Você sentiu reflexos em casa desse período? Claro, porque isso foi sempre um assunto tratado na minha casa, sempre foi um assunto discutido em casa. E eu recebi uma educação para ser um homem progressista, de ideias progressistas, e agradeço isso a meu pai, porque eu, como cultor do direito constitucional, hoje o constitucionalismo exige que nós tenhamos uma perspectiva aberta e progressista em relação ao indivíduo-pessoa, em relação ao ser humano, em relação ao meio ambiente. E eu devo tudo isso à formação, que papai não imaginava que eu viesse a me tornar um constitucionalista, mas eu devo isso à formação que meus pais me deram. Ele acompanhou isso tudo? Acompanhou tudo isso, naturalmente meus pais acompanharam todo esse processo, e isso está muito ligado à educação que eu recebi em casa, né? De uma certa forma, eu fui influenciado pelo golpe militar de 64, porque eu recebi uma educação anti-golpe, ou contra o golpe. Então, eu agradeço isso, porque, claro, agradeço a papai e a mamãe por isso, porque acho que foi um dos períodos mais horrendos da nossa história política. Com certeza. Falando sobre um momento bonito, na promulgação da Constituição de 88, o senhor estava lá e tem uma relíquia em casa? É verdade. Eu, na data da promulgação da Constituinte, eu tinha 13 ou 14 anos, e eu e minhas irmãs, nós fomos com o papai, minha mãe estava presente também, a cerimônia, né? E o Congresso estava lotado, o momento era muito efervescente, uma correria muito grande, gente para cima e para baixo. E no momento específico de assinatura da Constituinte, então era um tema era um momento de alegria, de todo mundo se congratulando e tal. E eu tenho uma Constituição em casa, um exemplar da Constituição, aquele exemplar oficial, verde e amarelo, com mais de 200 assinaturas,
que eu era criança na época e saí colhendo as assinaturas com, enfim, com os constituintes que estavam ali presentes. O senhor tinha noção dessa importância, né, desse momento? Eu não tinha, digamos que eu não tivesse a clara noção do que aquilo representava. Mas papai soprou no meu ouvido, eu disse, pai, eu vou pegar as assinaturas de alguns constituintes. Ele disse assim, faça isso que esse momento é histórico. Aí isso me motivou mais ainda. E eu colhi, esse é um documento importante da República que eu guardo em casa. Com certeza, uma relíquia, sem dúvida, claro, né? Junto com a caneta que assinou a Constituição, que é outra coisa que a gente guarda em casa com todo carinho. Muito bacana, parabéns, viu, pela iniciativa, muito legal. Agora, o que motivou o senhor a seguir essa carreira no magistério também? Há quantos anos o senhor dá aula? Eu leciono há 10 anos. Eu leciono há 10 anos, mas a minha dedicação à vida acadêmica vem desde 1998. Então, o que me motivou foi o seguinte, eu sempre, desde o início do curso, quando eu decidi que queria pesquisar e escrever, eu sabia que meu destino era a vida acadêmica. Então, eu sabia que eu forçosamente tinha que me dedicar à vida acadêmica e acho que é uma consequência dessa vontade de expressar por escrito aquilo que você pensa. Acho que uma consequência natural disso é a vida acadêmica, é o diálogo com a juventude, com os estudantes, com aqueles que chegam à universidade, querem saber mais, querem discutir. E também o debate com os colegas constitucionalistas e juristas de outros ramos do direito também. Isso acaba sempre se atualizando também, claro, né? É uma decorrência lógica do nosso trabalho. A gente termina indo a congressos, você escreve um artigo, alguém critica o artigo, um livro, alguém comenta o livro, cita o livro, você cita outros. E na verdade, eu considero que é um grande privilégio. Eu me sinto privilegiado por ter seguido essa carreira. Eu gosto muito, recomendo para todos que queiram seguir, acho que é muito interessante. Desde o ponto de vista humano, é muito enriquecedor. Eu sou um suspeito para falar, não sei se você que está me assistindo, enfim, tem esses impulsos intelectuais, mas acho que a vida intelectual é algo que preenche muito. Agora, o senhor consegue um tempo para advogar também? Eu faço advocacia faz há alguns anos. Eu comecei a advocacia consultiva para ajudar, enfim, a vida acadêmica nem sempre é grata no Brasil, não é? Então, eu comecei a fazer uma advocacia consultiva, uma advocacia muito rudimentar no início. Depois, essa advocacia ganhou corpo e me ajuda bastante. Eu terminei gostando dela, mas esse modelo de advocacia acabou convergindo para a minha vida acadêmica, porque alguns dos pareceres que eu escrevo são publicados como pareceres doutrinários. Eu tenho, inclusive, vários pareceres publicados. Isso me deixa muito satisfeito, porque quando os pareceres saem publicados, então você veja que eu publico esses pareceres há 6, 7, 8 anos. Então, quando eles saem publicados geralmente saio eu, algum ex-ministro da Justiça ou algum ex-ministro do Supremo e tal. Então, estou eu lá, na época, garoto, com 33 anos de idade, 32, 34, aparecendo com essas grandes figuras da República. Isso, enfim, mostra que nós estamos no caminho certo. Com certeza. O senhor escreve também, né? Escrevo. Acho que e faço isso mais por prazer do que por encargo profissional. Assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho no próximo bloco do Saber Direito Debate. Voltamos em instantes. O Saber Direito Debate de hoje conta um pouco mais sobre a trajetória profissional do constitucionalista Agassiz Filho, convidado do Saber Direito Aula durante a semana. O professor só trouxe vários livros aqui, é autor de inúmeras publicações, entre elas Introdução ao Direito Constitucional, Novo Manual de Ciência Política, Sociedade e Cultura em Evolução, um rol aqui de vários livros. O senhor traduziu também várias obras, não é isso? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas publicações e a importância de cada uma delas. Eu acho que quando a gente opta pela vida acadêmica, a gente necessariamente opta também por refletir, por condensar conhecimentos e por dialogar com outras pessoas que fazem a mesma coisa. E o espaço de sala de aula é muito importante.
mas é preciso ir além da sala de aula. E eu acho que a gente vai além da sala de aula quando a gente coloca por escrito as nossas ideias. Então, acho que os espaços estão aí para a gente colocar as nossas ideias, e acho que esses espaços são os artigos científicos e os livros. Eu acho que é indispensável. Esse aqui é Formação e Estrutura do Direito Constitucional. Esse aqui é de quando? Esse livro é de 2011. É um livro que eu gostaria de indicar para a leitura de quem nos assiste nesse momento. É um livro dos meus livros mais importantes. Ele faz um apanhado da relação entre direito e política, passando pela formação do Estado constitucional, analisando o princípio democrático, analisando a relação entre direito e sistema eleitoral. É um livro para quem deseja aprofundar um pouco seus direitos seus conhecimentos, acerca do direito constitucional. É uma obra que eu recomendaria a todos e, naturalmente, eu faço aqui uma advocacia em causa própria, né? Eu recomendo o meu livro, naturalmente eu gosto dele, porque fui eu que o escrevi. Com certeza. Mas, de qualquer forma, faço a indicação. É um livro muito bom. Outro aqui também, né? Novo Manual de Ciência Política. Esse livro aqui traz o quê de interessante? O Novo Manual de Ciência Política é uma obra que eu organizei com o professor Vinícius Soares de Campos Barros, e é uma obra que traz uma visão geral acerca do conhecimento político ou dos clássicos da política de Maquiavel até os nossos dias. Então isso aqui é interessante não só para estudantes de direito, para sem dúvida, toda a população. Exatamente. Né? Esse é um livro que trata do conhecimento político em geral, é um livro para primeiros leitores. Então, é um livro que tem uma saída muito boa. Ele é didático, ele é de fácil compreensão? De facílima compreensão. É um livro que é adotado em faculdades de filosofia, de sociologia, faculdades de educação, de direito. É um livro que tem uma saída muito boa. Está em segunda edição, foi publicado, a segunda edição saiu agora em 2013. É um livro que eu gostaria de recomendar também. É uma obra muito boa. Aí escrevem professores da tara de Luciano Albino, Marilena Chauí, Alberto Ribeiro Barros, Fátima Simões, enfim. É uma obra realmente que merece toda a atenção do público leitor. Grandes nomes do direito, né, professor? Grandes nomes do direito, da política, da sociologia e da filosofia. Temos aqui um terceiro livro também, esse aqui, Manual de Filosofia Jurídica. Esse aqui é de um colega seu, né? Fala um pouquinho sobre essa obra. Esse livro é um livro especial, é um livro de um autor chamado Flamarion Tavares Leite. É um manual de filosofia geral e jurídica. O livro está em 4ª edição. Eu considero um dos melhores livros de filosofia do direito do país por um motivo. Porque este é um livro que consegue se comunicar com o estudante de direito. Uma das principais dificuldades que os estudantes têm hoje em dia tem a ver com a compreensão dos textos de filosofia jurídica. Os estudantes são rebuscados, são complicados. São muito rebuscados, são complicados, os estudantes não conseguem entender o que está acontecendo. Esse aqui é diferente, né? Flamarion Tavares Leite, numa linguagem didática, ele conseguiu se comunicar com o estudante. Você veja, Rafaela, para o professor Flamarion conseguir alcançar esse objetivo, houve vezes em que ele refez o texto 7 vezes, tentando tornar o texto mais claro, para que o estudante pudesse ter mais acesso ao texto. Por isso, é um manual de filosofia do direito que já está em 4ª edição. Recomendo, porque é um texto de muita utilidade para o estudante de direito. E eu tenho um carinho todo especial pelos estudantes que estão no início do curso. Esse aqui, por exemplo, é indicado para quem está no início, claro. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de trazer o novo Manual de Ciência Política, que é um texto para alunos do início do curso, o Manual de Filosofia Geral e Jurídica do professor Flamarion Tavares Leite, também Formação e Estrutura do Direito Constitucional, que é de minha autoria. São livros para os alunos que estão no início do curso. Agora, essas publicações são interessantes, claro, também para quem está fazendo concurso público, quem está estudando, se dedicando para passar um concurso e para a vida, né? Porque filosofia do direito é sempre importante, conhecimento a mais. Agora, por exemplo, quem vai fazer concurso para a magistratura, que tem que lidar com a filosofia jurídica, e na época da faculdade não se emocionou ao ponto de estudar filosofia e aprender filosofia, tem no livro de Flamarion Tavares uma excelente alternativa. Então, a mesma coisa eu digo em relação à formação e estrutura do direito constitucional.
que é um livro que traz um conhecimento avançado de direito constitucional, que hoje em dia é um tipo de conhecimento indispensável para quem vai fazer concurso, sobretudo para concurso para a magistratura e para o Ministério Público. Professor, para os alunos que querem ingressar nesse ramo, quais os conselhos, as orientações para ser um bom profissional, seguir uma carreira de sucesso? Bom, eu acho que, sobretudo, você, estudante que nos assiste no presente momento, eu digo a você o seguinte: uma trajetória de sucesso na carreira jurídica, em qualquer área do direito, exige, primeiro, paixão. É necessário que você goste. Não siga a magistratura, ou o magistério, ou o Ministério Público, a advocacia, pensando em ganhar dinheiro. Não faça isso. Siga um caminho que você goste. Se apaixone pelo que você vai fazer. Esse é o primeiro passo. É gostar daquilo que você faz. Então, a paixão é o primeiro elemento. Agora, estando apaixonado, isso é igual à vida em geral. Estando apaixonado, é necessário que a paixão siga caminhos racionais. Porque quando nós estamos apaixonados e seguimos caminhos irracionais, às vezes nós temos dissabores no final dessa grande paixão. Como descobrir uma vocação pelo direito constitucional, como é a área do senhor, ou pelo direito trabalhista, enfim? Como descobrir essa vocação no dia a dia? Deve ser difícil, né? É difícil, mas um guia bastante útil, pelo menos funcionou comigo e funciona com alguns alunos meus, é o seguinte: se você gosta das questões ligadas ao Estado e ao poder, você tem uma propensão para as questões ligadas ao direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário. Se essas questões não lhe interessam muito, mas você está mais ligado às questões que acontecem com a família, se você está mais ligado ao que acontece no campo das sucessões, então você tem que ir separando o âmbito privado, o âmbito público, enfim, e através disso e encontrando os caminhos que você deve seguir para a escolha da sua profissão. Mas lembrando, toda paixão deve seguir caminhos responsáveis que venham a conduzir, no final, a uma decisão racional. Ok, professor Agassiz Filho, muito obrigada pela presença do senhor aqui conosco e ao longo da semana no Saber Direito à Aula. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Eu que agradeço à TV Justiça pelo convite. Lembrando a todos, estudem, acompanhem o direito, se apaixonem pelo direito e, sobretudo, façam das suas vidas profissionais uma contribuição útil para o Brasil. Obrigada, professor. Até a próxima. O programa Saber Direito Debate fica por aqui. Temos um novo encontro na semana que vem. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.